26. Difícil. Primeira Crônica, 23 ao 26. Mas nós vamos ler, já que você está abrindo sua Bíblia aí, em Primeira Crônicas também, só que vamos especificamente no capítulo 25. No capítulo 25, o versículo 1 ao 3. Essa passagem, esses 4 capítulos, são especificamente alguns nomes, algumas designações, que nós vamos ver daqui a pouquinho. Nós vamos entender o que o Espírito Santo quis nos trazer hoje, né, através dessa palavra. Capítulo 25 de 1 Crônicas, versículo 1 ao 3. A minha versão é um pouquinho diferente, eu gosto sempre de falar isso, porque tem uns irmãos que às vezes acham um pouco diferente, eu gosto da versão mais atualizada. Mas aí eu vou ler esses 3 versículos, eu queria que você acompanhasse, mas hoje nós vamos fazer um pouquinho diferente. Hoje eu queria que os irmãos continuassem com as Bíblias na mão, que nós vamos fazer algumas leituras hoje, para entender aquilo que Deus quer falar conosco. Amém? Amém. E diz assim, versículo 1 do capítulo 25 de 1 Crônicas. Davi, juntamente com os capitães do exército, também separou para o serviço alguns dos filhos de Asaf, de Emã e de Gedutum, para profetizarem com harpas, liras e símbolos. Este foi o número dos homens que fizeram a obra segundo o seu serviço. Dos filhos de Asaf, no versículo 2, tá? Dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias, Azarela. Os filhos de Asaf estavam a cargo de Asaf, que profetizava sob a direção do rei. De Gedutum, os filhos de Gedutum foram 6. Gedalias, Zeri, Jesaías, Asabias e Matitias. Eles estavam a cargo do seu pai, Gedutum, que profetizava com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. Entendeu alguma coisa? Glória a Deus. Não, nem eu. Vamos orar. Daqui a pouco a gente vê o que Deus quer falar conosco. Toda adoração único que é digno, nosso Senhor. Amém? Amém, Jesus. Por que eu perguntei se você entendeu? É difícil. É difícil. É. Porque aqui, na verdade, no capítulo 23, 24 e 25 e 26, nós vemos um momento em que Davi já estava bem avançado na sua idade, na sua velhice, e ele tinha pedido, semanas atrás nós falamos sobre isso nos capítulos anteriores, ele tinha pedido a Deus para construir o templo para o Senhor, e Deus falou que não é você que vai construir, vai ser o seu filho. E quem era o filho que ia construir? O Salomão. rei Salomão. Só que ele, preocupado com aquilo, ele, como todo pai se preocupa, né? Ele começou a organizar as coisas para que tudo fosse feito, repita comigo, com decência e ordem. Para que tudo fosse feito com Decência e ordem. no templo, na casa do Senhor. Então ele começou a designar algumas funções. Ele começou a designar alguns trabalhos e algumas pessoas para fazerem. Tanto é que, no início do capítulo 23, ele fala que chamou todos que faziam parte destas famílias, aos quais ele chamou para serem sacerdotes, levitas, a partir dos 30 anos. Mas, ao final do versículo 23, ele volta a fazer uma contagem e designa a partir dos 20. Então, foram muitas pessoas, muitos homens, que ele designou para algumas tarefas. No capítulo 23, ele vem organizando os levitas. Quem que eram os levitas? Os que estavam separados para o sacerdócio, que estavam separados para o louvor, que estavam separados para profetizar, que estavam separados para funções espirituais dentro da casa, dentro do templo. Então eles estavam separando e organizando. No capítulo 24, ele vem e designa os turnos dos sacerdotes. Sabe o que era isso? Quem é que já leu especificamente sobre o pátio, lugar santo, e o santo dos santos, ou lugar santíssimo? E ali, tinha ali no lugar santo, no pátio, o altar. Ali no lugar santo tinha ali o incenso, a mesa de pães, tinha um candelabro. E no lugar santíssimo tinha a arca da aliança, a qual representava a presença de Deus, que tinha as tábuas da lei, a vara de Arão e uma vasilha com maná. Cada lugar desse, até o lugar santo, os sacerdotes poderiam entrar, mas no lugar santíssimo, somente o sumo sacerdote, se tivesse pedido perdão dos seus pecados, porque do contrário, ele seria morto ali mesmo, porque ele representava a presença de Deus. Então, olha só, tinha uma estrutura, tinha uma organização, e agora Davi vem e designa os turnos
para esses sacerdotes. Por quê? Ele não chamou muitas pessoas, não chamou muitos homens para trabalhar e estava dando a função para cada um. Além de dar a função, ele designou os horários, os turnos, os dias que cada um ia fazer as suas tarefas. Porque ali no lugar santo tinha que ser trocado os pães, tinha que ser olhar ali se o incenso não estava acabando, se o candelabro não estava apagando. Então tudo isso deveria ser monitorado, acompanhado. Então ele designou os turnos. No capítulo 25, ele vem e designa os músicos para louvor, para adoração, para servir. E além dos músicos estavam ali também os profetas, que nós acabamos de ler no capítulo 25, que ele fala que alguns profetizavam com harpa. Você leu isso aí? Sim. Nós lemos isso. Então, quando eles tocavam a harpa, o Espírito Santo os enchia, eles começavam a profetizar. Olha só que lindo. E no capítulo 26, ele designa aqueles que muita gente não dá valor, mas que são muito importantes. Os porteiros e os tesoureiros. Olha só. Então, tudo isso, Davi já vinha organizando. Davi já vinha separando. Habilidade? Será que meu filho vai obedecer? Então, tudo aquilo, ele já estava deixando preparado para quando seu filho assumisse o trono, ele se preocupasse só com a construção, porque já estava feito toda a ordem, o serviço, os turnos, o trabalho de cada um deles. Olha só, aí por isso que eu falei que era difícil. O que eu vou trazer sobre isso? O que o Espírito Santo vai falar sobre esses 4 capítulos para nós? Mas o Espírito Santo veio e tocou no meu coração. O que houve nesses 4 capítulos? Que eu pedi para os irmãos repetirem lá atrás. Hã? Organização. Lembra que eu falei? Tudo com? Decência e ordem. Ele falava a forma como deveria ser feito e a ordem como deveria ser feito. Tudo isso Deus usou Davi para trazer, para organizar. Eu falei, Espírito Santo, o que o Senhor quer trazer? O que eu posso levar diante do Senhor para o teu povo que está ali sedento pela tua palavra? Aí o Espírito Santo traz no meu coração ordem, organização. E Senhor, mas o quê? E veio uma palavra no meu coração que o Espírito Santo me entregou. Deus é um Deus de ordem. É isso? Será? Pode ser de qualquer maneira? Não. Pode ser de qualquer jeito? Não. Será que as coisas de Deus acontecem por um acaso? Não. Será que as coisas de Deus do nada não deu certo? Vai ser assim mesmo? Será que é assim que as coisas acontecem? Será que um filho se torna obediente por um acaso? Não. Não mesmo. Não mesmo. Olha só. Aquilo que foi designado nesses 4 capítulos, Davi não falou e chamou, não, faz lá o que você achar por bem. Você vê lá Gênesis, Êxodo. Quando você começa a chegar em Levítico, você começa a ver que Deus trouxe ordem para todas as coisas. Que Deus designou função para todas as coisas. Que Deus deu nome a todas as coisas. Que Deus colocou superiores, Deus colocou administradores, Deus colocou gestores, Deus colocou pessoas a cargo de uma tarefa ou outra para quê? Para que haja ordem, para que haja uma sequência correta para o poder de Deus ser manifestado. Então tudo tinha um padrão, tudo tinha uma sequência, tudo tinha uma ordem. O apóstolo Paulo estava falando isso aqui porque na igreja estava tendo uma confusão. Enquanto um estava falando aqui, o outro levantava lá de trás e vinha aqui para frente e o outro perdia tudo que estava falando, começou a virar uma bagunça. E essa bagunça, será que estava agradando a Deus? Não. Não. Aí o Espírito Santo vem e fala, ô Paulo, põe ordem nesse negócio aí. Não é assim que me adora não, não é assim que me serve. Fala para esse povo aí como é que faz as coisas. E ele começou a escrever que tudo diante de Deus só funcionava se tivesse uma ordem. E no versículo 40, se você ler todo o capítulo 14, você vai ver o apóstolo Paulo dando uma bronca. E no último versículo, no versículo 40, ele vem e fala, ó, ele faz o desfecho da conclusão da bronca. Tudo deve ser feito com decência e ordem. Ele vai lá e faz o desfecho, a bronca final.
É igual a mãe quando briga com o filho, chega no final. Você entendeu, né? Então foi mais ou menos isso que o apóstolo Paulo estava falando. Entendeu? Em resumo, é tudo com decência e ordem. Então, tudo na presença de Deus só funciona se tiver uma ordem. Primeiro eu falei aqui que em primeiro lugar deve estar Deus. Porque para Deus não pode ser de qualquer jeito. Não fiquem bravos comigo não, tá? Quantos irmãos chegam na frente da igreja e falam, irmãos, eu não preparei nada não, mas vocês vão me perdoar nem não, irmão. Se você veio de qualquer jeito, pode ir sentar. Pode ir sentar. Não, irmãos, se eu errar, os irmãos, não, irmão, então se você já está pensando em errar, você não preparou. Calma aí. Aí, esses dias eu estava, acho que foi ontem, eu estava vendo uma pregação, aquele pastor, gente, eu esqueço o nome dele, não sei o que, Rodrigo, aquele baixinho. Não. Eliseu Rodrigues. E ele descendo por rede. E ele falando, num congresso cheio de pastor atrás dele. Eu acho que alguém capaz que tinha feito isso antes dele. Ele chegou lá assim, meu irmão, se você não preparou uma palavra e vem aqui, pega o microfone, não, vamos ver o que Deus vai falar. Não, irmão, Deus não vai falar com você não, vai pro seu lugar, que não é ali que Deus vai falar não. Então tudo tem uma ordem. Irmão, quando a gente vem preparado, quando a gente não acontecer, simplesmente porque você falou, Deus, eu preciso disso. Opa, aconteceu. Será que é assim que as coisas acontecem diante de Deus? Não, tem uma ordem. Tem uma ordem. Quando Deus fala, quando a palavra de Deus fala de adoração, de prioridades, a palavra de Deus nos coloca algumas prioridades. Existe uma ordem. E em primeiro lugar está quem? Deus. Se tiver fora da ordem, presta atenção comigo, tanto que essa palavra ordem é forte. Se tiver outro nesse lugar, vai acontecer a mesma coisa? Não. Vamos lá. Se eu tenho Deus em primeiro lugar, a palavra de Deus tem um versículo que fala, né? Se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça e as demais coisas, todas essas outras coisas que vem falando nos versículos anteriores, serão acrescentadas. Não, mas espera aí, eu vou trabalhar, porque eu sei que Deus vai me dar as coisas, mas eu vou trabalhar primeiro. Aí se sobrar um tempinho, eu vou lá na tua casa, porque o Senhor fala que eu tenho que fazer. Então eu vou fazer, depois, se sobrar um tempinho, o Senhor vem falar com o Senhor. Será que vai funcionar? Não. Tudo tem uma ordem, tem uma sequência para que você seja abençoado. Para que você desfrute das coisas de Deus. Eu falei para vocês ficarem com a Bíblia, né? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33 e o versículo 40. Para reforçar o que nós estamos falando aqui, o apóstolo Paulo vem e traz aqui a igreja de Corinto. Ele vem e traz aqui algumas coisas que reforçam. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 33. Se você quiser anotar ou depois separar, aí eu vou fazer a leitura para a gente não perder muito tempo aqui. Que diz assim, no versículo 33. Porque Deus não é Deus de desordem ou de confusão, mas sim de paz. Como em todas as igrejas dos santos. Versículo 40, olha só. Mas tudo deve ser feito com decência e ordem. Fui eu que falei aqui ou foi a Bíblia? Não, a Bíblia. Tudo deve ser feito com decência. Se a pessoa estava dentro... Segura aí. Se a pessoa está dentro da igreja, levanta, monta uma casa de oração e fala, não, porque eu nunca tive a oportunidade naquela igreja. Vamos para lá, né? Eu estou orando lá, montei um círculo de oração e Deus vai encher lá, daí começa aquela tal de profetizar para tudo quanto é lado. Será que é de Deus? Não, Deus não, sei lá, é beleza. Causou dúvida aí? Causa dúvida sim. Causa dúvida, que você chega lá, mas aquela irmãzinha fala numa autoridade, você fala assim, acho que até meu pastor está errado. Aquela irmã vem, enfia o dedo na sua cara e fala, aconteceu isso. Irmãos, tudo na presença de Deus tem uma ordem.
Se aquela pessoa está, eu vou falar o termo assim, eu não sei nem se existe essa palavra, mas se aquela pessoa está desigrejada, eu não sei nem se existe essa palavra, viu? Mas dá para entender. Se aquela pessoa não está, não vou falar feio, não está fora da igreja, você acha que Deus está nela? Se ela não consegue respeitar a hierarquia que Deus colocou na igreja, será que ela realmente tem a presença do Espírito Santo para falar alguma coisa sobre a tua vida? Será que essa pessoa tem autoridade para colocar a mão na sua cabeça e determinar, profetizar alguma coisa? Será que essa pessoa que não sabe respeitar e obedecer a autoridade que foi imposta por Deus na igreja, ela consegue falar alguma coisa vinda de Deus? Ou será que é da carne, ou será que é o pior, é do diabo? Você acha que o diabo não sabe da tua vida? Sabe? Eu vi um pastor falando um tempo atrás, que ele falava assim, tem crentes que profetizam e as coisas não acontecem, enquanto tem outros que não estão perdidos, envolvidos no lamaçal do pecado e as profecias dele acontecem. Por quê? Porque o diabo vai zelar para que você acredite no falso profeta. Verdade. Doeu? Assustou? Verdade. Infelizmente é assim que as coisas acontecem. Tá. Tem temor a Deus, tem responsabilidade com cada um de vocês que aqui está, porque as coisas de Deus não podem ser de qualquer forma. Eu não posso chegar aqui e falar qualquer besteira, não. Eu tenho que estar aqui preparado e saber o que eu vou falar, porque é assim que o Espírito Santo age. Tudo tem que ser com ordem. Daqui a pouco eu vou chegar em você. Não preocupa, não. E mais na frente, se você já quiser abrir sua Bíblia mais um pouquinho para frente aí, ó. Efésios capítulo 4. Tudo com ordem no seu devido lugar. Capítulo 4, versículo 11 diz assim. Olha só, você já ouviu essa passagem muitas vezes, mas talvez você não leu ela com esse mesmo pensamento, com esse foco de hoje. E ele designou uns para apóstolos, outros como profetas, outros como evangelistas e ainda outros como pastores e mestres, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de homem feito, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Versículo 14. Para que não sejamos mais inconstantes como crianças, levados ao redor por todo vento de doutrina, pela medida dos homens, pela sua astúcia na invenção do erro. Tudo com ordem no devido lugar. O versículo 11 em diante, ele fala que uns foram designados como apóstolos, outros profetas, outros pastores, outros mestres. Não é isso que está falando? Outros evangelistas. Não foi isso que nós acabamos de ler? Cada um no seu devido lugar. Se eu chegar e falar, ó, fulano, domingo eu sei que vai dirigir o culto. Eu posso fazer isso? Não. Por que eu não posso fazer? Só se estiver preparado. Não, eu não sou pastor. O pastor da igreja não sou eu. Não cabe a mim fazer isso. Não é minha função fazer isso. Ah, não. Não, esse pastor podia melhorar um pouquinho. Ele tinha que preparar mais. Ele tinha que falar, não, peraí. Ó. Tudo feitado. Não é aquilo que a gente esperava. De repente chega um com um relógio de ouro, com um colarzão lá, com um terno caríssimo, sapato brilhando. Chega lá num carrão, fala, esse é de Deus. Será que é de Deus? O camarada não consegue permanecer na igreja, sai pulando de igreja em igreja, todo dia está numa igreja diferente, e você quer falar para mim que ele não respeita a hierarquia que Deus colocou? Você acha que o Espírito Santo vai usar essa pessoa? Lembra que eu falei que ia chegar aí? 4 capítulos que referem-se a hierarquias, a cargos, a lugares, a ordens, a tarefas, a horários, a obedecer, mas o Espírito Santo de Deus estava falando conosco nesses 4 capítulos, que na casa do Senhor não é de qualquer forma, na casa do Senhor é tudo com decência e ordem.
Na casa do Senhor não pode ser de qualquer jeito. Na casa do Senhor não pode ser de qualquer maneira. E o Espírito Santo de Deus, muito menos, ele é mais sensível ainda. Ele não usa ninguém que esteja fora da ordem que Deus designou. É mesmo. Então não ache que aquela pessoa, por mais santa que pareça, por mais saia comprida que use, por mais que tenha o coquezinho já preparado, nas irmãs do coque aí, mas não é assim que Deus usa. Deus usa aquele que é submisso e obediente, porque esse segue a ordem que Deus determinou de todas as coisas. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Para a gente terminar. Só o primeiro pedacinho desse versículo. Depois, se você quiser abrir, guarda aí para você ler depois, mas o início do versículo. Eclesiastes capítulo 3, versículo 11. Tudo que ele fez é apropriado ao seu tempo. Só a primeira frase do versículo. Tudo que ele fez é apropriado ao seu Tempo. Sabe o que ele está falando aqui? Sabe por que nós somos enganados? Sabe por que os falsos profetas nos enganam? Reflita nisso. Porque nós não esperamos o tempo De Deus. Ninguém falou comigo. Ai, Deus, eu preciso de uma resposta do Senhor. Aí eu vou lá naquela irmãzinha, lá toda vez ela tem uma palavra. Será que é de Deus? Eu vou lá naquele pastor. Aquele lá é usado. De qual igreja que ele é? Quem é o pastor dele? De qual denominação que ele é? Aonde ele pertence? Ele tem família? O que a esposa fala dele? O que os filhos falam dele? Tudo com decência e Ordem. o Espírito Santo, ele não age sem que haja uma ordem dos princípios, dos padrões determinados por Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Nós falamos aqui do tabernáculo agora há pouco. Eu falei isso aqui com os adolescentes há 2 semanas atrás. Acho que foi 2 semanas atrás. O sumo sacerdote, ele usava uma veste, tipo um vestido. E tinha na barra das vestes dele, tinha os sinos. E na cintura tinha uma corda amarrada. Quando ele ia entrar no lugar santíssimo, se ele tivesse esquecido de um pecado sequer, lá no pátio, lá no altar, na hora de sacrificar o animal, o cordeiro, quando ele chegava ali, havia-se um silêncio. Silêncio. Porque enquanto ele estava andando, os sinos estavam tocando. Eu fiz até uma dinâmica com os meninos lá. Falei, faz um balanço aí, enquanto estiver andando, a hora que parar. Parou. Se houve silêncio, morreu. Pode puxar a corda. Pode puxar para trás. Deus não mudou. Aleluia. Deus é o mesmo. Obrigado. Ontem, Ele é o mesmo hoje. E Ele será o mesmo eternamente. Amém, Jesus. Tudo tinha uma ordem. Tudo tinha um preparo. Tinha que ter decência. Tudo que tinha que ser da forma correta. O Espírito Santo, ele é sensível àquelas pessoas que buscam a Ele verdadeiramente. Mas não é só dobrar os joelhos, não é só orar, não é só jejuar. Se você é uma pessoa que não consegue obedecer, se você é uma pessoa que não consegue ser submissa, se você é uma pessoa que não consegue respeitar, seja na presidência do país, seja... presidência do país sim, tá? Mesmo que você não goste, eu também não gosto não, mas... Seja na presidência do país, seja no estado, seja na prefeitura, seja no seu trabalho, o seu patrão, seja na igreja, o seu pastor, todas elas foram impostas por Deus, foram permitidas por Deus. E se foram permitidas por Deus, cabe a nós questionar? Não. Aceitar e orar por elas. Então as coisas que Deus designa aqui na terra, as coisas, a ordem que Deus coloca aqui na terra tem um propósito. E tudo deve ser respeitado. E o Espírito Santo, ele não age se a pessoa não respeitar essas ordens. Eu te falo sem medo de errar. Se existe algum desigrejado aí, profetizando, você pode mandar ele se converter.
Porque ele não é crente. Se existe alguém aí fora, indo de casa em casa, mas está sem igreja, não deixa eu botar a mão na sua cabeça, não. Não deixa eu orar por você, não. Não aceite oração de qualquer um, porque Deus designou pessoas para que estivessem orando, pedindo e clamando por você. Você acha que as pessoas que estão aqui à frente do círculo de oração, Deus não colocou aqui e elas não lembram de todos vocês, no nome de vocês, na hora da oração? Amém. Glória a Deus. Essas pessoas lembram e estão aqui preparadas e cheias do Espírito Santo para orar por você, para Amém, te abençoar, porque essas pessoas aprenderam a respeitar a ordem de Deus. Amém. O Espírito Santo não usa pessoas que estão de qualquer maneira. O Espírito Santo só usa pessoas que seguem uma decência e uma ordem. Amém, Jesus. Do contrário, deixa eu te falar, é carne. Pode ter certeza. O Espírito Santo, ele não usa profetas de qualquer forma. O Espírito Santo, ele não usa pregadores de qualquer maneira. O Espírito Santo não usa mestres de qualquer maneira. Vocês já perceberam que tem alguns mestres que vão falar, você não entende nada? Ore por ele, tá? Você já viu que tem alguns pastores que não falam nada com nada? Mas o Espírito Santo estava ali, porque aquela pessoa é simples, não tem estudo, mas ela é submissa e obediente. E é isso que tem valor na presença do Espírito Santo de Deus. Às vezes nós não entendemos. E a palavra de Deus aí, tem algum presbiteriano aí? Não é piada, tá? Isso é uma história verídica de pastores da igreja presbiteriana. Juntaram 4 pastores da igreja presbiteriana. Não sei se os irmãos sabem aqui, os irmãos sabem, eles dão foco totalmente na leitura, no estudo. E lá não tem esse movimento pentecostal que nós assembleanos temos. Nem os batistas. Então eles dão foco totalmente à leitura e ao ensino literal da palavra. E eles juntaram 4 pastores. E eles falaram, vamos ver o que está acontecendo naquela igreja. E era uma igreja pentecostal, Assembleia de Deus. E eles foram lá para ver. E esse homem chegou lá assim, e aquele povo falou, não, esse homem não falou nada com nada nessa pregação, só ficou gritando, só pulando e gritando. E ele chamou os 3 outros pastores para eles irem embora. Quando ele chegou lá, um está chorando. Ele chegou no outro, o outro, obrigado, pastor, obrigado por só ter me trazido aqui. E chegou o outro, eu entendi que eu precisava me arrepender, mas você estava no mesmo lugar que eu? Pastor, obrigado, eu sabia que tinha um propósito só me trazer aqui. Sabe o que aconteceu? Aquele pastor foi com o propósito de julgar, de condenar e não respeitar aquele que estava na frente, seguindo a ordem e o padrão que Deus colocou. Os outros foram de coração aberto. E os outros entenderam, falaram, não, mas aquele homem só falou, Deus abençoa, Deus cura, precisa de arrependimento, mas isso não é palavra. Falou, pastor, eu estava precisando tanto me arrepender, pastor, eu estava precisando tanto de perdão. Tudo porque aquela pessoa que estava na frente, mesmo que não tivesse tanto estudo quanto havia na igreja presbiteriana daqueles pastores, mas ele tinha obediência, Aleluia. Ele tinha submissão. E aqueles que estavam ali totalmente de coração aberto, eles sentiram a presença do Espírito Santo, enquanto aquele outro que não quis respeitar a autoridade de quem estava no altar, não viu, não sentiu e não percebeu Nada. Tudo com decência e ordem. Se você quer ser abençoado por Deus, seja submisso, seja obediente. Se você quer um verdadeiro profeta, não é de qualquer maneira. Você quer ser abençoado? Verifique aonde você está indo. Você quer ser abençoado? Siga uma ordem. Que ordem que é, pastor? Tem como eu ser abençoado sem ter Deus em primeiro lugar? Não. Tem como eu ser abençoado sem ter uma vida de oração? Não. Tem como eu ser abençoado sem ter uma vida de leitura e busca da palavra de Deus? Não. Tem como eu ser abençoado sem jejuar? Não. Nós somos abençoados pela misericórdia de Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se você seguir essa ordem, se você tiver zelo com as coisas de Deus, se você respeitar a hierarquia que Deus colocou sobre a tua vida, pode ser difícil de vez em quando, porque às vezes a gente escuta umas coisas que não quer escutar. Mas o fato de você estar ali, submisso e obediente, te faz melhor a cada dia. E te faz ganhar mais pontos na presença de Deus. Obrigado. Tudo
diante de Deus com decência e ordem. 4 capítulos de tarefas, de posições, de horários, de afazeres, que o Espírito Santo queria falar simplesmente uma coisa: é tudo com ordem. E é na ordem que eu trabalho. É na ordem que eu executo a manifestação do meu poder. E é assim que o Espírito Santo age. Se não houver ordem, se não houver decência, o que é decência? Submissão, obediência. Se não houver decência e ordem, ali também o Espírito Santo não está. Amém, Lembre disso. O Espírito Santo quer falar com você. Amém, Jesus. Mas ele só vai falar verdadeiramente no lugar e na vida daqueles que são submissos e obedientes. Na vida daqueles que respeitam, que têm decência e que têm ordem diante de Deus. Amém? Que Deus Amém, abençoe. Jesus. Glória a Deus.